Eles me humilharam, riram e zombaram de mim, sem saber que eu era dono do grupo onde se orgulhavam de trabalhar. A mansão da família Vilela brilhava naquela noite. Lustres de cristal iluminavam cada canto. A mesa de jantar estava posta como para receber reis, com taças de cristal, talheres de prata e arranjos de flores caríssimas. Tudo exalava luxo e arrogância. Do lado de fora, porém, um som destoava daquele ambiente. O ronco de um motor antigo ecoou pela garagem. Um Fusca azul, simples, gasto pelo tempo, mas bem cuidado, estacionou diante da imensa porta da casa. Raquel saiu sorridente. Ao seu lado, Rodrigo, um homem de gestos educados e olhar sereno, abriu a porta para ela. Mas das janelas da mansão, alguns parentes já observavam a cena com deboche. Risadinhas maldosas ecoaram. Um Fusca? Só pode ser piada, cochichou um primo. Se ele fosse alguém importante, teria chegado de importado, não nesse trambolho barulhento, completou uma tia, rindo alto. Quando a porta da casa se abriu, o silêncio tomou conta por alguns instantes. Rodrigo entrou de mãos dadas com Raquel, cumprimentando com cordialidade, mas os olhares que recebeu foram pesados, cheios de desprezo. O pai de Raquel, com voz seca, foi o primeiro a falar. Então, você é o tal Rodrigo, não é? Rodrigo sorriu com humildade, mas não teve tempo de responder. A mãe de Raquel tomou a palavra com um olhar carregado de ironia. Raquel, minha filha, você sempre foi tão bonita, tão inteligente. Como pode estar namorando um rapaz assim? Não me entenda mal, Rodrigo, mas o que você tem a oferecer além desse carrinho velho lá fora? Minha filha merece alguém de nível. Alguém como o Sr. Souza, dono da multinacional onde trabalhamos. Esse sim seria um bom partido. As palavras caíram como um raio sobre a mesa. Raquel, constrangida, tentou intervir, mas foi interrompida pelos risos dos parentes. Ah, Raquel, se casar com esse aí, vai morar dentro do Fusca, zombou um primo. Imagina chegar nos eventos da empresa com esse carro, vai ser a vergonha da família, disse outro, rindo alto. Rodrigo permaneceu em silêncio. Seus olhos serenos observavam cada palavra como se pesasse o valor delas. Mas por dentro sentia o peso da humilhação. Raquel, envergonhada, apertava sua mão com força, tentando segurar as lágrimas. A mãe, sem perceber a dor que causava, continuou. Minha filha, você é linda demais para desperdiçar sua vida com um pé rapado. Não vamos permitir que você atrapalhe os planos da família. Nossa ideia é apresentá-la ao Sr. Souza, um homem poderoso, refinado, dono do grupo onde todos aqui trabalham. Não esse rapaz que chega em um fusquinha, achando que pode sentar à mesa conosco. O riso se espalhou pela sala. Taças tilintaram, olhares de desdém foram lançados como dardos, mas Rodrigo, porém, apenas baixou a cabeça por um instante, respirou fundo e manteve a postura. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas ninguém percebeu. Raquel olhava para ele com lágrimas nos olhos, sem saber como reagir. Rodrigo, em silêncio, parecia carregar dentro de si uma certeza. Aquela noite ainda estava longe de terminar como eles imaginavam. Mas aquela noite de humilhação escondia uma verdade que ninguém ali conhecia. A história de Raquel e Rodrigo não havia começado por acaso. Eles se conheceram de uma forma simples, quase improvável, em um espaço virtual. Raquel passava horas navegando em redes sociais e fóruns de estudo, e em uma dessas noites, uma mensagem inesperada apareceu. Era Rodrigo. O início foi tímido, despretensioso, uma conversa leve que logo se transformou em amizade. E dessa amizade nasceu uma cumplicidade que cresceu a cada dia. Eles conversavam sobre tudo, sobre livros, sobre filmes, sobre sonhos. Ele a ouvia com atenção, como ninguém jamais havia feito, e ela se encantava com a sabedoria, com o jeito educado e gentil daquele homem que parecia tão simples. Com o tempo, o sentimento floresceu. Madrugadas inteiras foram gastas em conversas, trocando confidências e risadas. Raquel descobriu em Rodrigo um porto seguro,
Alguém que não a julgava, que não a via como a filha de uma família importante, mas como a mulher que ela realmente era. O que Raquel não sabia é que aquele Rodrigo que estava na Holanda, cursando uma especialização em processos industriais disruptivos, uma das áreas mais avançadas da engenharia moderna, não era uma pessoa qualquer, mas um magnata bilionário. Ele jamais revelou à jovem quem realmente era. Nunca disse que seu nome completo era Rodrigo Antônio de Albuquerque Souza, o único herdeiro do Império Souza Albuquerque, um conglomerado bilionário que atuava em indústria, finanças, agro e tecnologia. Rodrigo tinha um motivo. Ele queria ser amado pelo que era em essência, e não pelo peso do sobrenome que carregava. Queria alguém que olhasse para o seu coração e não para o saldo da sua conta bancária. E Raquel fez exatamente isso. Se apaixonou pelo homem simples das conversas profundas, pelo amigo fiel, pelo namorado atencioso. Para ela, Rodrigo não era um sobrenome, não era um título, não era um império. Era apenas o homem com quem ela sonhava dividir a vida. Por isso, naquele jantar, cada palavra de humilhação contra ele cortava o coração de Raquel como uma lâmina. Porque, em silêncio, só ela sabia a verdade. Rodrigo não era um aventureiro de Fusca velho. Rodrigo era o grande amor da sua vida. O jantar prosseguia como um espetáculo de arrogância. Os pratos requintados eram servidos um a um, mas ninguém parecia saborear a comida. O verdadeiro banquete naquela mesa era de sarcasmo e humilhação. Rodrigo, sentado ao lado de Raquel, permanecia em silêncio. Seu olhar era sereno, mas carregado de algo que poucos conseguem sustentar: dignidade. Ele observava cada comentário maldoso, cada riso abafado, cada olhar de desprezo lançado em sua direção. O pai de Raquel, com ares de superioridade, falava alto sobre os negócios da multinacional, se vangloriava dos cargos que ocupavam, das viagens internacionais pagas pela empresa e da confiança que o dono do grupo, o Sr. Souza, depositava neles. Em seguida, lançou um olhar duro para Rodrigo e disse: "Jovem, você ao menos trabalha? Ou vive desse carrinho caindo aos pedaços?" A pergunta ecoou como um tiro. Alguns parentes riram alto, outros apenas disfarçaram, mas todos esperavam a resposta. Rodrigo respirou fundo, abriu um sorriso discreto e respondeu com calma: "Trabalho sim, senhor, mas acredito que o valor de um homem não se mede pelo carro que ele dirige." Antes que pudesse terminar, a mãe de Raquel o interrompeu com um tom ríspido: "Valor? O valor está no nome, na posição, no poder. Minha filha merece estar ao lado de alguém grande, alguém como o Sr. Souza, que pode dar a ela a vida que merece, não ao lado de um pé rapado que sequer tem onde cair morto." Raquel não suportou e interveio com lágrimas nos olhos: "Mãe, por favor, eu amo o Rodrigo. Ele me faz feliz. Isso não basta?" Mas a mãe não se deu por vencida. Virou-se para a filha e, em frente a todos, declarou com crueldade: "Você é muito linda demais, inteligente demais, para se contentar com tão pouco. Não vamos permitir que estrague os planos da família. Você nasceu para andar ao lado de um homem poderoso e não para se afundar com esse fusquinha ridículo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo abaixou a cabeça, respirou fundo e, num gesto calmo, enxugou discretamente uma lágrima que ameaçava cair. Então, levantou-se lentamente. Seus passos firmes fizeram o barulho do salão parecer ainda mais alto. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele ajeitou o paletó simples que vestia, olhou para os presentes e disse com voz embargada, fingindo estar profundamente ferido: "Vocês têm razão. Eu não tenho cacife para namorar a filha de uma família tão importante. Perdoe-me pelo atrevimento." Raquel arregalou os olhos, implorando em silêncio para que ele não fosse, mas Rodrigo, mantendo a serenidade, apenas tocou suavemente em sua mão e sussurrou: "Confie em mim." Virou-se para a porta, caminhando lentamente sob olhares de satisfação e deboche. Os primos cochichavam. Eu sabia que ele ia desistir. Não aguentou a pressão, típico de fracassado. A mãe, vitoriosa em sua arrogância, ergueu a taça de vinho como se celebrasse uma conquista.
Melhor assim, Raquel. Melhor agora do que tarde demais. Do lado de fora, o barulho do motor do Fusca voltou a ecoar. Alguns convidados riram alto ao ouvir o ronco do carro antigo se afastando. Para eles, aquela noite terminava com a derrota de Rodrigo, o intruso, que ousara sentar-se à mesa dos poderosos. Mas ninguém ali imaginava que aquela saída silenciosa não era o fim, não. Era apenas o início da maior virada que aquela família orgulhosa em breve testemunharia. O dia seguinte amanheceu como qualquer outro para a família de Raquel. Eles mal comentaram sobre o jantar da noite anterior, como se nada tivesse acontecido. Para eles, Rodrigo não passava de uma nota de rodapé, um detalhe irrelevante que havia sido devidamente eliminado da vida da filha. Naquela manhã, o clima dentro da multinacional estava diferente. Havia expectativa nos corredores, movimento fora do comum, funcionários apressados. Pelos alto-falantes, uma convocação inesperada ecoou. Atenção, senhores diretores e gerentes. Todos devem se reunir no saguão principal. Teremos hoje uma reunião estratégica extraordinária com a presença do nosso presidente, o senhor Rodrigo Antônio de Albuquerque Souza. Um burburinho tomou conta da empresa, o grande herdeiro do grupo. O homem que todos admiravam finalmente estaria ali, diante deles. No saguão, os diretores se acomodavam. O pai de Raquel ajeitava o terno com orgulho, certo de que aquele seria um dos dias mais importantes da sua carreira. A mãe, impecável como sempre, desfilava seu ar de superioridade, comentando com outras esposas de diretores que em breve sua filha poderia estar ao lado daquele grande empresário. Imagine só Raquel casada com o senhor Souza, dizia a mãe com olhos brilhando de ambição. Seria a realização de um sonho. Primos e tios, alguns deles gerentes dentro da empresa, se juntaram à conversa. E pensar que ontem à noite apareceu com aquele rapaz do Fusca. Que vergonha, disse um deles arrancando gargalhadas. Mas graças a Deus isso já passou. Agora sim, ela pode ter um futuro à altura da nossa família. A cada minuto que passava, a expectativa aumentava. Todos olhavam para o relógio, aguardando ansiosos o momento em que finalmente veriam entrar pela porta o lendário herdeiro do grupo Souza Albuquerque. Foi então que, inesperadamente, alguém atravessou o saguão. Um homem simples, de passos tranquilos, entrou e cumprimentou os recepcionistas com educação. Alguns diretores olharam, franziram a testa e logo o reconheceram. Era Rodrigo. O mesmo Rodrigo da noite anterior, o mesmo Fusca velho, o mesmo intruso que ousara sentar-se à mesa deles. As risadas começaram imediatamente. Não acredito, esse pé rapado de novo, murmurou um dos diretores, alto o suficiente para todos ouvirem. Deve ter vindo entregar currículo, zombou outro. Aqui não é lugar de pedir esmola, rapaz. Estamos esperando o dono do grupo, não você, disse rindo um primo de Raquel. Rodrigo apenas sorriu. Seu olhar calmo percorria cada rosto enquanto os insultos se multiplicavam. O senhor Souza vai chegar a qualquer momento, e quando ele chegar, você vai perceber que não pertence a este lugar, disse a mãe de Raquel com a mesma arrogância da noite anterior. O riso coletivo ecoava pelo saguão como uma orquestra de desprezo. Rodrigo permanecia sereno, como se aguardasse o momento exato para virar o jogo. E esse momento chegou. De repente, a porta se abriu. O CEO da empresa entrou cercado de assistentes e caminhou apressado até Rodrigo. Todos se calaram, aguardando o momento em que ele expulsaria aquele intruso. Mas, para choque geral, o CEO estendeu a mão com respeito e disse em voz firme: Senhor Rodrigo, que honra tê-lo aqui novamente. Vejo que já conheceu a nossa diretoria. O silêncio que se seguiu foi devastador. Olhares incrédulos, bocas abertas, taças quase escorregando das mãos. O riso de desprezo se transformou em pavor. Rodrigo, com um sorriso discreto, respondeu calmamente: Sim, eu conheci,
E aprendi muito sobre como as pessoas enxergam o mundo quando acreditam que estão diante de alguém sem valor. A mãe de Raquel quase desmaiou. O pai, sem reação, sentiu as pernas fraquejarem. Os primos e tios, antes tão cheios de sarcasmo, agora estavam imóveis, com os rostos pálidos, carregando o peso da vergonha. Naquele instante, o jogo havia virado. O homem do Fusca era o verdadeiro dono de tudo. O silêncio no saguão era quase insuportável. Os olhares, antes arrogantes, agora estavam perdidos, tentando encontrar explicação para o impossível. O rapaz simples, ou perrapado do Fusca, era, na verdade, Rodrigo Antônio de Albuquerque Souza, o herdeiro, o presidente, o homem que todos idolatravam de longe, mas que ousaram humilhar de perto. O CEO, com um sorriso respeitoso, continuava a falar. Senhor Rodrigo, os diretores estão reunidos e ansiosos para ouvir suas diretrizes. O futuro da companhia depende muito dessa reunião. Rodrigo agradeceu com um gesto simples, mas sua presença já era esmagadora. Cada passo que ele dava parecia ecoar no coração envergonhado de cada um daqueles que o insultaram. A mãe de Raquel, tremendo, tentou tomar a palavra. A voz que na noite anterior transbordava arrogância, agora estava embargada pelo desespero. Senhor Rodrigo, por favor, me perdoe. Eu não sabia. Mas Rodrigo a interrompeu com calma. Seu olhar não era de ódio, mas de firmeza. Não precisava saber, porque o caráter de uma pessoa não se mede pelo carro que dirige, nem pelo sobrenome que carrega. Se mede pelas atitudes diante do próximo. E, infelizmente, vocês falharam. E falharam feio. O pai de Raquel tentou disfarçar, forçando um sorriso amarelo. Fui apenas um mal-entendido, senhor Rodrigo. Nada pessoal? Rodrigo, então, ergueu o tom da voz para que todos no saguão ouvissem claramente. Nada pessoal. Ontem à noite fui humilhado em frente à mulher que amo. Fui chamado de pobre, de pé rapado, de vergonha. Tudo isso porque cheguei em um carro antigo. Vocês não olharam para o meu coração, para o meu caráter. Julgaram apenas a aparência. As palavras pesaram sobre cada um dos presentes. Alguns abaixaram a cabeça, outros tentavam conter as lágrimas de arrependimento. Mas foi a mãe de Raquel, a mais interesseira de todos, quem se ajoelhou diante dele em plena recepção da empresa. Por favor, eu imploro, não tire tudo de nós. Pense na sua futura esposa, pense na Raquel. Rodrigo olhou para ela e, pela primeira vez, seu rosto mostrou indignação. A senhora só se lembra da Raquel quando seu próprio conforto está em risco. Mas eu penso nela a cada instante, porque ela foi a única que acreditou em mim sem exigir nada em troca. O saguão permaneceu em silêncio. Cada palavra de Rodrigo era como um julgamento definitivo. Então, virando-se para o CEO, ele disse com serenidade: Vamos à reunião. Tenho muito a conversar com aqueles que realmente querem construir o futuro da companhia. E caminhou adiante, deixando para trás um rastre de silêncio, arrependimento e vergonha. Naquele momento, não era apenas o presidente da multinacional que se impunha, era o homem que, com sua dignidade, havia dado uma lição inesquecível àquela família. E todos ali sabiam, nada jamais voltaria a ser como antes. As semanas seguintes à revelação foram devastadoras para a família de Raquel. O escândalo da humilhação contra Rodrigo, o próprio presidente do grupo Souza Albuquerque, se espalhou pela empresa como uma tempestade. Nada podia ser escondido. Os corredores fervilhavam de comentários e os funcionários que antes reverenciavam os tios, primos e pais de Raquel, agora os olhavam com desprezo e chacota. Rodrigo, sereno, tomou sua decisão. Não se tratava de vingança. Não era sobre devolver a humilhação na mesma moeda. Mas para manter a integridade do grupo, não havia espaço para pessoas movidas apenas por aparência, arrogância e interesse. Um a um, os parentes de Raquel foram chamados pela diretoria.
O anúncio foi claro e implacável. A empresa precisa de pessoas alinhadas com nossos valores. Aqui não há lugar para quem desrespeite a dignidade humana. Demissões em cascata caíram como martelo. Os primos que zombaram, os tios que debocharam, todos foram afastados de seus cargos. Tentaram recorrer, gritaram, alegaram injustiça, mas não havia volta. E então chegou a vez dos pais de Raquel. A reunião foi silenciosa, pesada. Rodrigo, sereno, sentado à cabeceira da mesa, os encarou com firmeza. Não havia ódio em seus olhos, mas havia verdade. O tempo de vocês no grupo terminou. Não porque são meus sogros, nem porque me humilharam no passado, mas porque não estão alinhados com os princípios que regem esta empresa. Vocês viveram anos de glamour, de festas da alta sociedade, de viagens luxuosas a trabalho. Tudo isso chegou ao fim. O pai abaixou a cabeça em silêncio, mas a mãe, em choque, ergueu-se da cadeira gritando em desespero. Como assim aposentadoria? Aposentadoria é coisa de pobre. Eu não vou aceitar isso. Eu sempre estive entre os grandes. Eu sempre fui alguém. Rodrigo, firme, respondeu. É justamente isso que vocês precisam aprender. Ser alguém não está em viajar de primeira classe, em ostentar jantares ou em desfilar status. Ser alguém está em ter caráter, e isso, infelizmente, faltou. Ele fez uma pausa e continuou, olhando diretamente para eles. Com o que já conquistaram, terão uma aposentadoria razoável. E se por acaso faltar alguma coisa, saibam que, como marido de Raquel, eu nunca deixarei que falte nada a vocês. Mas as festas, as viagens, o glamour, isso ficou para trás. A mãe caiu em prantos histéricos. Não, eu não aceito viver como pobre. Eu não aceito perder tudo isso. O pai, cabisbaixo, apenas segurava a mão dela, sem forças nem coragem para encarar a verdade. As notícias se espalharam rapidamente. Os parentes que perderam seus cargos tentaram se recolocar em outros grupos empresariais. Enviaram currículos, pediram favores, apelaram para antigos contatos. Mas a resposta era sempre a mesma: não. O escândalo havia manchado seus nomes. Nenhum grupo sério aceitaria pessoas que ousaram humilhar o próprio dono do conglomerado mais respeitado do país. O castelo de arrogância desmoronou. E aqueles que viveram para as aparências, agora eram lembrados apenas pela vergonha. Chegou, enfim, o grande dia. O casamento de Rodrigo e Raquel foi anunciado como o evento do ano. Um verdadeiro espetáculo que unia não apenas duas pessoas, mas também dois mundos, o do poder e o da simplicidade. O local escolhido foi um palácio histórico, transformado em um cenário digno de conto de fadas. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz dourada que iluminava o salão. Tapetes brancos cobriam o chão e milhares de flores raras decoravam cada canto do espaço. Os convidados eram um espetáculo à parte. Autoridades políticas, empresários de peso, líderes internacionais e artistas renomados desfilavam pelo tapete de entrada, impressionados com a grandiosidade do evento. A imprensa fazia fila para registrar cada detalhe. Mas, entre todos os convidados ilustres, havia um vazio perceptível. Nenhum dos parentes arrogantes e interesseiros de Raquel foi convidado. Apenas seus pais estavam presentes, cabisbaixos, suportando o peso da vergonha diante de tamanha grandeza. Quando os violinos começaram a tocar, o coração de todos acelerou. Raquel surgiu radiante, com um vestido bordado em cristais, um véu longo que brilhava sob as luzes e um sorriso que revelava sua vitória. Cada passo dela pelo tapete branco era a prova de que o amor verdadeiro havia superado as humilhações do passado. No altar, Rodrigo a esperava, elegante em um terno impecável, mas com a mesma serenidade que o caracterizava. Quando seus olhos se encontraram, o salão inteiro pareceu silenciar. Era como se o mundo inteiro parasse para testemunhar aquele momento. E então, diante de todos, trocaram votos que emocionaram cada convidado. Rodrigo declarou que havia encontrado em Raquel não apenas uma esposa, mas a mulher que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. E Raquel, em lágrimas, afirmou que tinha no coração a certeza de que ele sempre fora o amor de sua vida. Quando o sim ecoou pelo salão,
Aplausos tomaram conta do lugar. O beijo selou não apenas a união de dois corações, mas também a vitória da humildade sobre a arrogância. Mas, no meio da celebração, algo inesperado aconteceu. A mãe de Raquel se aproximou de Rodrigo sorrindo nervosa e disse em voz alta: "Meu genro querido, me dê um abraço." Rodrigo, com calma, segurou os braços dela, mantendo certa distância. Seu olhar era firme, mas não agressivo. E então, diante de todos, ele respondeu: "Como marido da Raquel e como homem que sou, eu prometi a ela que todo o amor que ela estiver disposta a dar a vocês, eu também darei. Mas, no momento, o que ela sente em relação a vocês é apenas vergonha. Sinto muito." O silêncio foi imediato. A mãe de Raquel recuou, em choque, sem palavras. O gesto foi mais forte do que qualquer humilhação. Era a verdade nua e crua, dita com dignidade. Naquele instante, todos entenderam a lição. A grandeza de um homem não se mede pela riqueza que possui, mas pela humildade que carrega. Rodrigo mostrou que a dignidade fala mais alto que a arrogância e que o amor verdadeiro resiste até as maiores provações. Porque, no fim, a vida tem suas voltas inesperadas. E como bem diz a célebre frase, o mundo não gira, ele capota. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E agora queremos ouvir você. Você concorda ou não com a atitude do Rodrigo? Já viveu ou conhece uma história parecida? Então conte aqui nos comentários. Quem sabe, a sua história pode ser a inspiração para as nossas próximas postagens.